Renovados votos de boa tarde, estamos de volta agora sim para a análise informativa e nosso convidado para este painel, como habitual, aqui o jurista João Macungo. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Luís. Boa tarde, audiência em casa, Angola e Moçambique. Pois, a questão do excesso de prisão preventiva nas cadeias do país e também a suspensão de alguns órgãos de comunicação social vão claramente dominar este painel. Começamos com este do excesso de prisão preventiva. Qual é a introdução que se pôde fazer à situação carcerária dos reclusos a nível do país? Bom, Luís, a introdução que pode-se fazer quanto a este tema em questão é de que, dentre vários direitos existentes na nossa Constituição, fundamentalmente nós nos atemos ao direito à liberdade, pois, dentre eles, é o primeiro mesmo na classificação sobre os direitos fundamentais. Estamos a falar de direito à liberdade, nos termos do artigo 22 e 54 da nossa Constituição. Então, quando se tem em questão a privação da liberdade de um cidadão, há que se ter mesmo necessariamente ou fundamentalmente, no momento de se exarar o despacho que vai coatar a liberdade de alguém, critérios assentes na lei e na Constituição, por termos este como o direito fundamental, o que nós não temos verificado até então. Em Angola, de forma particular, e vários órgãos têm reportado esta situação, há muitos reclusos com as penas vencidas. Necessariamente, há muitos e muitos ainda mais por se declarar. Até recentemente, o secretário de Estado do Ministério do Interior, em um órgão de comunicação social, declarou ainda, fez renovar os dados de 2019, que existem mais de 2.000 presos em excesso de prisão, só em excesso de prisão preventiva. Nós estamos a falar em pessoas ou então em presos com penas já vencidas, só em excesso de prisão preventiva, porque prisão preventiva pressupõe aqueles indivíduos que ainda não têm processos ou que têm processos, mas ainda que não foram julgados. Só estes aqui é que o secretário do Estado fala, mas nós conhecemos ainda presos ou então indivíduos em outras situações, mas ainda que continuam em estabelecimentos prisionais. Pois, toca aqui no aspecto que achamos ser fundamental. Vamos aqui olhar para alguns pontos. Em Angola, há reclusos condenados de diversos tribunais que até o momento não possuem certidões de sentença. Há alguns que não têm também nota de acusação da própria PGR, outros têm alguma proposta de liberdade condicional retida nos tribunais condenatórios sem qualquer resposta, e há também outros que não têm, digamos, mandato de condenação. Como é que isto é possível? É uma pergunta pertinente, mas de certa forma nós podíamos respondê-la de forma clara e simples, de que é a falta ou então a inobservância do processualismo necessário. A nossa máquina administrativa, do ponto de vista da justiça, ainda é enfermo de várias situações como estas aqui que acabaste de alegar. Como é que um indivíduo está preso ou então detido mais de 3 anos sem o indivíduo ser pronunciado, sem o indivíduo ser pelo menos interrogado por um magistrado do Ministério Público? Tem indivíduos que quase que vivem já nos estabelecimentos prisional. Ele só sabe que um dia ele foi detido porque estava a ser acusado que furtou um ou outro objeto e depois foi conduzido à comarca de qualquer província de Angola e, infelizmente, até agora continua lá. Tudo o que ele ouve é só dos agentes dos serviços penitenciários. Um dia serão ouvidos, um dia serão chamados, um dia serão ouvidos, um dia serão chamados. E estes aqui que não têm possibilidade para constituir um advogado, ou então não têm condições para localizar onde é que fica a mão livre, onde é que fica um escritor, para ver se pode intentar um processo, pode pedir aí um auxílio judiciário pro bônus, ou então conseguir uma declaração de pobreza para depois conseguir um auxílio, ou então uma assistência judiciária gratuita.
esses continuam mesmo nos estabelecimentos prisionais. Isso quer dizer que a nossa justiça ainda tem muito trabalho por se fazer e ainda continua mesmo doente. Por essas todas as situações ainda continua doente. Os processos que nós conhecemos e nós conseguimos identificar os acessos são aqueles que conseguem constituir os advogados, ou então de pessoas politicamente expostas, como é o caso que nós vimos desses processos recentemente, né? E que foram se levantando as medidas por conta da natureza dos processos e dos sujeitos envolvidos mesmo nestes processos. Mas se não dos processos comuns ou então dos cidadãos normais, a esses aqui, a nossa justiça ainda é mesmo doente. Mas isso por quê? Porque estamos à falta quase de tudo. Temos a falta dos recursos humanos. Quando a justiça está à falta de recursos humanos, está à falta de tudo. Falta de recursos humanos e os que nós temos também, em função da sobrecarga, quase que não observam o rigor processual, o rigor administrativo que se impõe para a administração da justiça. Muitos destes querem primeiro prender, depois verificar os procedimentos. Quando tentam verificar para, de certa forma, ajustar, aí pecam por excesso, e nós vimos esse excesso de prisão preventiva. Muitos destes. Pois, aqui, dados ainda por atualizar nas 18 províncias do país, há cerca de 25 mil reclusos, sendo 13 mil condenados e 11 mil em situação preventiva. As cadeias em Angola continuam totalmente lotadas. O que é que, na verdade, o que é que se tem feito para inverter este quadro e haver aqui uma questão também de reinclusão social a estes reclusos? Bom, Luís, como dissemos, vamos voltar a reiterar, a nossa justiça ainda está enfermo de muitas situações. E dentre elas é mesmo essa a falta de recursos humanos suficientes e necessários para se administrar a justiça como deveria ser. Mas o que é que está a condicionar para ter estes recursos necessários para inverter o quadro? Pronto, o que está a condicionar, de certa forma, vamos aqui decidir como sendo uma vontade dos titulares de poder administrativo, no caso o Presidente da República, em conluio com os outros órgãos de soberania, no caso a Assembleia Nacional, né? Que estamos a falar de direitos fundamentais que são coatados, e esses direitos fundamentais só são coatados com a autorização da Assembleia Nacional, que aprovou o Código de Processo Penal, de onde estamos, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Então, se eles aprovam o Código Penal e aprovam o Código de Processo Penal para se coatar a liberdade de certos indivíduos que, de certa forma, estejam em desconformidade com a lei, também deveriam criar mecanismos emergenciais para se criar condições de recursos humanos para, de certa forma, termos uma justiça um bocadinho equilibrada para se ajustar à nossa realidade, assim como nós temos vindo a assistir diplomas a serem aprovados para situações emergenciais, como a situação do lixo, né? Como uma situação emergencial, como a situação de enviar tropas para uma determinada localidade, também uma situação emergencial. Essa situação também da justiça, nós apelamos e dissemos sempre que é uma situação emergencial, porque afinal de contas coatamos liberdade de indivíduos, ou seja, de pessoas que também são cidadãos nacionais, que gozam dos mesmos direitos que nós gozamos, que gozam dos mesmos direitos que esses deputados, que o presidente, que os ministros também gozam. E amanhã também poderão se ver nas mesmas condições e vão reclamar das mesmas situações que nós hoje estamos a reclamar. Vimos até então, há 2 ou 3 meses para cá, pessoas que ontem eram intocáveis, ousa reclamarem de excesso de prisão preventiva, ousa reclamar da morosidade processual. Por quê? Porque ontem não criaram condições para viverem, de certa forma, nesta realidade. Mas os órgãos competentes, tal como se tem dito, não têm a mínima noção de que se houver uma morosidade, uma burocracia na resolução de N problemas, poderão surgir outros que podem agravar ainda a situação? Pronto. Eles têm a noção, mas o grande problema é que esses problemas que eles têm a noção não fazem ainda parte das suas carteiras prioritárias. Não fazem parte das suas carteiras prioritárias, por quê? Porque eles não se veem a escreverem por este caminho. Só começam a fazer das suas carteiras prioritárias quando eles começam a ver que as coisas estão a escrever necessariamente para este caminho. Porque nós estamos a ver que a situação do lixo está-se a dar, a importância que está-se a dar, porque
parece que todo mundo, direto ou indiretamente, está-se a envolver com lixo ou direto ou indiretamente vai viver as consequências do lixo. E pronto, o mesmo também recomendaríamos que a justiça também merecia a atenção que deve ser dada mesmo à justiça. Por quê? Porque nós temos universidades cheias de estudantes de direito, temos instituições públicas ou privadas cheias de professores, licenciados, mestres, doutorado em direito, que de certa forma poderiam dar auxílios suplementar a instituições carcerárias para se verificar situações de excessos de prisão preventiva, para se verificar pessoas ou então condenados com pena já vencida. E logo poderíamos ultrapassar essas situações. Conheço a Associação dos Advogados, conheço associações dos advogados forenses que já se pronunciaram nestes termos, mas infelizmente nunca tiveram uma resposta positiva para avançarem com situações do gênero. Mas tudo isso por quê? Porque se calhar este excesso, esta morosidade processual beneficia uns e prejudica outros.